Graças a Deus. Meus irmãos, meus amigos, povo de Deus em geral, mais uma vez aqui convosco, seu irmão, pastor Celso Chagas, para nós adorarmos a Deus, louvarmos e exaltarmos o seu santo nome. Amém? Esse Deus é bom e a Ele honras e glórias. Em rápidas palavras, uma mensagem rápida para a sua meditação, para nós refletirmos sobre a palavra do Senhor, nosso Mestre, Senhor e Rei. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. Diz a Bíblia Sagrada: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Amém? Deus é maravilhoso. De todas as ordenanças, de todos os deveres a ser cumpridos, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. De tudo que está escrito, proferido, ordenado, estatutado, registrado perante Deus e os homens, o fim é: tema a Deus. E quando nós vemos o mundo da forma que se encontra, o andar da carruagem, em todos os sentidos, nós observamos que o temor a Deus tem sumido, tem desaparecido dos corações dos seres humanos. Muitos já agem como se fossem animais irracionais. Uns comidos pela droga, perderam por completo o sentido da vida. Outros porque são ruins e estúpidos, mesmo obstinados, inclinados ao mal, e passou definitivamente a não temer a Deus. E o pior é alguns com a Bíblia na mão. E para piorar a situação, é quando ele se diz que é um obreiro, que é um pastor, que é um missionário, que é bispo, que é isso ou aquilo, mas que desconhece o que é o temor a Deus. Pois se temesse a Deus, não faria as maluquices que muitos estão fazendo. E se estão fazendo isto, é por falta do temor de Deus. Temer a Deus não quer dizer tenha medo de Deus. Deus não levantou na terra povo medroso, um povo para se assustar, um povo para se esconder, até porque de Deus ninguém consegue se esconder. Mas Deus criou o homem foi para temer. Temer ao seu santo nome. Reconhecer a sua soberania. Reconhecer a sua grandeza. De que ele foi, ele é e ele sempre será Senhor dos senhores e Rei dos reis. Por isso ele quer que o homem tema o seu nome. Que não procure dele se esconder como os nossos pais no Jardim do Éden. Onde ouvi a tua voz e me escondi. Isso não é do homem que teme, porque o homem sabe que não pode se esconder de Deus. E se não consegue se esconder do Senhor, então temamos o seu santo nome e, além de temer, guardar aquilo que Ele determinou. E o que Ele determinou é para ser cumprido, e cumprido à risca, porque Ele é fiel para honrar aquilo que Ele escreveu. Então, por que temos que temer a Deus? Por que se tem que obedecer os mandamentos do Senhor? Porque Ele tem um povo seu, e um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, tem normas a serem cumpridas. Não é da forma que se imagina. Não é da forma que se entende. Não. Deus não é baderneiro. Deus é um Deus justo, leal, correto. Então Ele dá normas para que o homem cumpra. E existem normas ainda que não estão escritas. A lei do bom senso não é escrita
mas ela está no coração, na mente humana, daquele que pensa, daquele que sabe agir, daquele que tem a Bíblia Sagrada por regra de fé e governo. Temor a Deus acima de todas as coisas. Quando alguém tenta induzir outro ao erro, a fazer coisas diabólicas, aquilo que irá ser prejudicial, destrutivo para a sua vida, ele para, pensa, pode até ter vontade de fazer, mas ele diz: isso eu não vou fazer, porque eu temo a Deus e procuro guardar o que ele determinou. A Bíblia afirma que, há muitos anos passados, ainda no Antigo Egito, antes que Moisés nascesse, Faraó observara e viu. Tinha visto ele o crescimento do povo judeu. Por mais que ele oprimisse, por mais que ele fosse opressor, por mais que ele fosse um tirano, o povo de Deus crescia. Trabalhos árduos, pesados, mas o povo de Deus crescia. Ele disse: só há um meio, só há um mecanismo para destruir esse povo. Eu vou matar todos os meninos. Destruirei os meninos com astúcia. E as meninas eu deixo vivas. Elas nós vamos casar com os egípcios e nós vamos dissolver a identidade dos judeus e mostrar para esse povo que aqui tem estrategista e estrategista de primeira linha. Isso é o que Faraó pensou. Chamou as parteiras e disse: mata todos os meninos. Quando nascessem vão torcer no pescoço, vão matando. Mas a Bíblia diz: as parteiras temeram a Deus e não cumpriram as ordenanças de Faraó. Isso elas fizeram por causa do temor de Deus. E quando se teme a Deus, se guarda os seus mandamentos. E ao temer e não matar, elas estavam sendo direcionadas para Êxodo capítulo 20, versículo 13, aonde diz assim: não matarás. Quando ele tenta conversar com elas, ela dá a ela o seu parecer, o que poderia estar acontecendo. Olha, não são assim as mulheres hebreias, são diferentes das egípcias. E o faraó disse: não tem jeito, tem que matar mesmo jogando no rio. Fez tudo, mas o que chama a atenção é as parteiras não terem cumprido as ordens dele, por causa do temor de Deus. Por que razão? Nós temos essa obrigação de temer a Deus. Por que temos que temer ao Senhor e guardar seus mandamentos? Porque nós um dia teremos que dar conta a Ele. Nós vemos que o povo de Deus, ao retornarem da Babilônia, que ele e a Bíblia sabe disso, passaram um cativeiro de 70 anos. Deus deu liberdade por intermédio do rei Ciro, que os fez voltar à sua terra natal. Era Deus usando Ciro, direcionando para que isso então ele o fizesse. Ao chegarem em suas terras, o povo começa a se corromper rapidamente, esquecendo do cativeiro, esquecendo das amarguras, esquecendo das dores, das tribulações e escravizando os seus próprios irmãos, levando-os ao extremo, uns ricos de um lado, uns pobres de outro, e isso era o país. Naquele momento em que Neemias vai para as terras judaicas, usado por Deus, em base, tinha ele a palavra de Deus. Queria ele restaurar uma nação que estava em frangalhos. Ele chega e começa a trabalhar. Mas sem que ele percebesse, ele também começou a emprestar dinheiro a juro. Começou a concordar com antigas práticas, com a escravidão, com uma série de coisas. Mas o povo foi a ele e reclamou. E quando reclamou, ele reúne com os nobres, com os importantes e diz assim: deixemos esta vida. Abandonemos esse ganho. Abandonemos a usura, abandonemos tais práticas por causa do temor de Deus. Ele diz: eu não vou me assenhorar dos senhores, eu não vou fazer com que paguem impostos, com que façam uma série de coisas indevidas, cumprir tão somente a lei. Eu não vou fazer isso por causa do temor de Deus. Neemias capítulo 5, versículo 15, diz: mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo, tomaram-lhe pão e vinho, além disso 40 ciclos de prata, além também dos seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. O povo já estava pobre, já estava se levantando de um cativeiro, já estava tentando se reerguer, mas acontece que a usura e a ganância estavam no coração das lideranças, e eles estavam a oprimir o seu povo, a
oprimir os seus próprios irmãos, tomar deles o recurso que eles já nem sequer poderiam dar. Por que estavam fazendo isso? Gananciosos, loucos por dinheiro. Mas Neemias diz, olha, eu vim para corrigir. E isso eu não vou fazer. Não vou extorquir, não vou tomar dinheiro, não vou oprimir o povo, não farei isto por causa do temor de Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. E por que razão se deva temer a Deus? Qual a recompensa de se temer a Deus? No versículo 14 que nós lemos. Diz que se deve temer a Deus por quê? Porque Deus há de trazer juízo a toda obra. E até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E ai daquele que não temeu a Deus. Aquele que só teme na presença, tipo o filho peralta, o filho terrível que só teme o pai quando ele vê o pai. Isso não é temor. Isso é hipocrisia. Na ausência, ele deita e rola e faz o que ele bem achar que deva. Temamos a Deus. Vamos temer ao Senhor e louvar o seu santo nome. Porque ele diz de tudo que está escrito, de todas as ordenanças, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Teme a Deus e guarda aquilo que ele determinou. Teme a Deus e cumpre a palavra que ele escreveu, que ele mandou, que ele ordenou que escrevesse. Teme a Deus e respeite as diretrizes celestiais. Teme a Deus e ame o seu próximo. Teme a Deus e viva a palavra de Deus. Tema a Deus, porque Deus há de trazer juízo sobre tudo o que está na vida humana. Quer seja bom, quer seja mal. Quer seja coberto ou encoberto, não tem nada encoberto aos olhos do Senhor. Portanto, temei a Deus. E como está escrito em Apocalipse, temei a Deus e dai-lhe glória. Amém. Deus te abençoe. Medita nessa palavra e que o temor de Deus possa estar no seu coração e a graça soberana de Jesus Cristo no seu viver. Deus o proteja sempre. Oremos para dias melhores e que o temor de Deus invada o seu coração para que o nome do Senhor seja glorificado e que haja em ti o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de servir e cumprir as ordenanças e as diretrizes do Pai Celestial. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, adorado e querido, louvo o teu nome e exalto para todo sempre. Tu é Deus, tu é Pai, tu é Senhor. Pai Santo, de coração, eu te imploro, derrama-nos o teu poder sobre a nossa vida. O temor paire nos corações humanos, meu mestre, e que haja temor diante de ti, que o povo passe a se humilhar mais e chegar mais para o Senhor e compreender aquilo que está escrito. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, manda um grande avivamento sobre a nação brasileira, alegra os nossos corações, reveste-nos com o teu poder, dai temor aos pais para educar os filhos para temer aos pais e a ti, Senhor, e andarem na tua presença, conforme diz a carta magna. Meu Senhor da glória, meu Senhor Jesus Cristo, alegra os nossos corações com dias, com noites, com bênçãos celestiais, para que possamos te adorar na beleza da tua santidade. Pai Santo, dá-nos poder para curar os enfermos, sararmos os leprosos, expulsarmos os demônios e vivermos um evangelho puro e sobrenatural, evangelho soberano da glória de Deus. Dá-nos poder celeste, derrama do teu Espírito para que tenhamos um grande avivamento. E só há avivamento quando o povo teme o teu nome. Teme, adora e louva. E então assim possa-se glorificar ao Pai e mostrar ao mundo o teu evangelho. Ainda que sem uma palavra, somente com a nossa presença, possamos pregar a tua santa, pura e imaculada palavra. Ó Deus de Israel, muito obrigado por tudo, no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.